Paz e graça. O título da mensagem hoje é Céu ou Inferno? Para onde você vai quando morrer? O versículo principal diz: há caminhos que ao homem parecem certos, mas podem levar à morte ou inferno. Está em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Mas em contraponto diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. A situação humana: pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Zombam cada um do seu próximo e não falam a verdade. Qual é a situação humana? Hoje, vemos o amor de muitos se esfriarem. E, em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz: pensam somente em tolices e suas mentes estão cheias de escuridão. Ao vislumbrar esse mundo, vemos a humanidade decaída, não buscando a salvação e o perdão de Deus, mas sim, mais e mais se afundando em seus pecados. Em Jeremias capítulo 2, versículo 22 diz: mesmo que você lave com sabão as suas maldades, estarão diante de mim, diz o Senhor. Pecado e morte. Como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. Esse texto está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e se complementa com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10, que diz: não se engane, não herdarão o reino do céu os imorais, os idólatras, os adúlteros, os ladrões, os bêbados, os difamadores e os marginais. Logo, a ira de Deus virá, e o seu juízo recairá naqueles que constantemente pecam e não se arrependem das suas maldades. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo, diz Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Mas, em contraponto, em João capítulo 3, versículo 16, diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz do Calvário. Por causa da morte de Jesus nessa cruz, nós poderemos receber o perdão dos nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 16. Mas Jesus, além de ter morrido pelos nossos pecados, ele ressuscitou para assim esteja completa a obra de Deus. Jesus morreu por nossos pecados e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, diz 1 Coríntios 15, capítulo 3 ao 4. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas para viver essa plenitude com Cristo, existe uma condição: o arrependimento. Deus anuncia agora a todas as pessoas que se arrependam dos seus pecados. Atos, capítulo 17, versículo 30. Reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O dia do julgamento. Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de Jesus. Atos, capítulo 17, versículo 31. E também: então todos verão Jesus vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Marcos, capítulo 13, versículo 16. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E os livros foram abertos, e também foi aberto o livro da vida. A cada um foi julgado conforme as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. Então os maus irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, o reino de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 46. A consequência de quem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, Yeshua, como seu único e suficiente Salvador, é a liberdade do pecado. É a liberdade de todas as suas maldades. E então, no final, no dia do julgamento, será citado Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas
os que não se arrependerem e continuarem com suas maldades estarão fadados ao inferno, ao lago de fogo. Mas os incrédulos, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras, os imorais e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Também Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz: Temei, antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não devemos tentar esconder os nossos pecados, pois os olhos do Senhor estão por toda a terra. Quem tenta esconder os seus pecados nunca prosperará, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Quem crê receberá o perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Qual é a sua escolha? A vida eterna? Quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. A morada de Deus será dentre os homens, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 4. Que tal nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos nossa vida a Yeshua, Jesus, e assim vivermos uma vida conforme a vontade dele, uma vida de paz, uma vida de comunhão com o nosso Deus, com a nossa família e com os nossos vizinhos, perdoando o nosso próximo e também pregando a salvação, as boas novas. Ore a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu vieste a este mundo e morreu na cruz em meu lugar. Neste momento, eu peço perdão de todos os meus pecados e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ouve a minha oração e atende as minhas palavras. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Graça e paz.